Uma das maiores dificuldades para todo mundo é a questão de se alimentar corretamente, principalmente quando a gente chega num período como a gente está agora, que é o inverno, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e comer bem não precisa ser difícil. Eu sou Cláudia Cunha, professora, escritora, e seja um nutricionista que ajuda as pessoas a se amarem e buscarem por saúde, não por um corpo perfeito. Tudo bom? Sou Guilherme, sou nutricionista e aqui a saúde é levada a sério de um modo descontraído e com leveza. Guilherme, então a gente está no inverno. Por que a gente tem uma tendência a querer comer mais e comer pior, na sua opinião? Então, isso é metabolicamente falando do nosso corpo já mesmo. Por questões de aquecimento do nosso corpo, quanto mais frio fizer, nosso corpo gasta mais energia para tentar aquecer ele. Com isso, a gente sente mais fome, porque o gasto energético é diretamente ligado com a fome. A gente consome o alimento para conseguir energia para gastar. Então a gente vai querer consumir mais, vai ter mais fome e o problema é esse, né? A gente tem preguiça e o frio às vezes dá mais preguiça, a gente queria cozinhar alguma coisa mais saudável, é onde a gente vai escapar para as coisas mais teoricamente erradas. E é mais gostoso também, né? No frio, um chocolate, um fundi, alguma coisa assim, é a melhor opção sempre, né? Não adianta, tem receitas que a gente só faz no frio, a gente fica até esperando o frio chegar para tomar um quentão, um vinho quente, né? Comer um fundi, que nem você falou. Então é até uma coisa meio psicológica, né? Sim, é uma questão cultural também. A gente acha que todo mundo cresceu sempre falando assim, tá chegando frio, o que eu vou fazer? Igual aqui lá em São João, tem a Iapic, né? A gente fala, vou fazer o quê? Quando chegar a Iapic, a festa junina da Iapic, eu vou lá comer alguma coisa diferente. Aí é lanche, né? Salgadinho. É sempre assim, então a gente já cresceu dessa forma. E metabolicamente falando, nosso corpo, né? Nosso corpo já entende dessa forma. A gente precisa gastar mais energia no frio para manter o nosso corpo uma temperatura normal, e a gente já começa a querer dar uma essas beliscadas em outras coisas também. E é meio que quase também um dispositivo de segurança, né? Porque antigamente as pessoas precisavam armazenar comida, estocar comida para o inverno, né? E não só na casa, mas também no corpo, né? A pessoa come mais para realmente ter energia, que nem os ursos fazem para hibernar, né? Coisa assim. Isso, tem estudos hoje que falam que além do urso, o ser humano também tem uma predisposição a essa hibernação. Então, eu tenho. Então a gente, conforme vai ficando mais frio assim, a gente vai querendo consumir mais e é o que você falou, nosso corpo não foi feito para ser, vamos colocar assim, fitness. O ser humano não foi feito para isso. Foi feito para armazenar gordura para exatamente esses períodos. Chegou o frio, vamos estocar, vai comer menos, se for comer, vai comer pouco, em diferentes horários, por causa da caça também, era muito difícil sair para caçar. Então, é meio que o corpo falando assim, agora você está num período muito complicado de adversidade total, então você precisa economizar energia, né? Então é por isso que não dá aquela disposição para ir treinar, a gente come mais, e acaba virando que, estamos no inverno, né? Então, mas aí tem o problema. Engorda um pouco, mas a gente tem que frisar que engorda não são os 3 meses do inverno, que a gente come alguma bobaginha, assim, é o ano inteiro, né? É o todo, né? Infelizmente, a gente aprendeu assim, né? Vou treinar pro verão. A gente acha que treinar 3 meses pro verão a pessoa vai pra praia, vai tirar foto, pensa, esse é o objetivo de curto prazo, né? Aí o resto dos outros 9 meses, a pessoa relaxa, vamos dizer assim, né? Fala assim, não preciso mais. Aí vai voltar a treinar só no final do ano de novo, em dezembro. E não é assim que funciona. Nosso corpo, da mesma forma que ele demora pra perder peso, ele demora também pra construir essa camada de gordura, essa espessura de gordura no corpo. Então é sempre um trabalho de longos anos. É o que a gente até brinca na profissão. Tem gente que demorou 20 anos pra engordar e quer emagrecer em um mês. Não dá. Aí é o que pode causar os transtornos alimentares. Sim, né? Aí entra muito nessa área. Bulimia, anorexia. Porque o nutricionista, eu tô enrolando aí, eu vou chamar ele de nutri, tá, gente? É o profissional da saúde. Então a gente fala assim, fazer dieta é uma coisa simples. Não é perigoso. Não é você fazer por conta. O nutricionista é um médico, a gente fala que é um médico que trabalha, em vez de trabalhar com uma alternativa de uma cirurgia, um medicamento, um farmacêutico também, a gente trabalha com alimento. Então a gente tenta tratar doenças com alimento, com prevenções de doenças também, hoje em dia. Prevenção e tratamento, né? Depende do caso. A gente estuda totalmente isso na área da nutrição hoje. A gente consegue ter essa abrangência. E é o que você falou, pessoas têm costume de, vou dar um Google aqui, vou pesquisar alguma coisa, a dieta que fez pra ele vai dar certo pra mim também. Não dieta da lua, dieta do abecedário, low carb, ovo. Então,
infelizmente, existe muito isso, a facilidade que a informação traz pra gente também, benefícios, às vezes traz malefícios. E fazer uma coisa que você não sabe, ou que você não fez um exame, tem uma predisposição para alguma coisa, acaba piorando a questão da saúde também. Dá pra dizer que isso é quase tão ruim quanto se automedicar? É quase tão ruim quanto. Porque, querendo ou não, o alimento é a nossa principal fonte de energia, nossa principal, o que nos mantém vivo, além da questão hídrica. Então, você começar a comer muito errado, a pessoa tem uma predisposição, uma pré-diabetes ali, começou a comer errado, a pessoa está fazendo isso, vou fazer também. Aí começa já desenvolve um transtorno, um distúrbio, aí isso aí vai virando uma bola de neve, depois vai chegar no médico para falar assim, do nada aconteceu isso. Do nada, não é né? Do nada. A gente sabe que não é do nada. E não é só a questão física também, é a questão cognitiva, porque muitas crianças, né, que eu sou professora, têm um déficit de atenção ou de aprendizagem. E a primeira coisa que a gente pede, né, antes de encaminhar para um profissional da área de saúde emocional, psicólogo, psiquiatra, a gente pede para passar no clínico. Então, muitas vezes constata que tem deficiência de vitamina, anemia. Sim. Então, isso afeta até a aprendizagem também. É uma coisa até que a gente tenta trazer hoje. Na faculdade que eu estudei, na Unifeob, a gente tenta levar para as crianças essa conscientização, entendimento melhor sobre a nutrição. Porque é uma coisa que eu acho assim, duas coisas que deveriam existir hoje no ensino infantil para o adolescente. É a nutrição e a parte financeira. Sim. O tratamento financeiro e o tratamento do nosso corpo. Porque, querendo ou não, são as duas coisas que vão mudar o Não, e são coisas que vão acompanhar a gente o resto da vida, né? Você vai passar a vida inteira nesse corpo, você precisa cuidar dele e a vida inteira você vai ter que lidar com dinheiro, né? Só complementando, o Augusto Cury, ele criou a escola a questão emocional, né? Então, que é importante desde a educação infantil, já tem... Ele faz tipo uma franquia assim, para as escolas, então desde pequenininho, 2 aninhos, a criança já começa também a trabalhar a área emocional. E agora que a gente falou de educação financeira, né? Opa, hoje tá! É legal lembrar que esse programa é uma parceria com o Canal BW, que é a maior aceleradora de resultados do varejo brasileiro. Então, se você tem ou conhece alguém que tem uma empresa que está buscando mais resultados, se você quer empreender, a gente tem serviços de mentoria, a gente tem consultoria, treinamento de equipes de venda, todo o gerenciamento de ações offline e online. Então, o Canal BW é a solução para a sua empresa crescer mais. E também o Clube de Empresários, que é uma reunião de empreendedores da cidade que trocam insights, fazem parcerias, fecham negócios, adquirem conhecimentos. Tem uma parceria super legal com a FGV, então também tem toda uma aquisição de conhecimentos dessa área também. Então, busque conhecer o Clube de Empresários para alavancar também as suas parcerias. E, Gui, como fazer, então, a gente falou muito do que a gente faz de errado no inverno, né? Como fazer para comer de uma maneira mais saudável? Mas aí também não só no inverno, né? O tempo todo. É um trabalho mental? Também. A gente trabalha, como ela falou, sobre a parte cognitiva, tudo. A gente trabalha com psicólogos em conjunto, sempre que dá. Trabalha equipe multidisciplinar. E a gente estuda um pouco também na faculdade. Porque, querendo ou não, como nutricionista, a gente trabalha muito com a parte do psicólogo. A gente tem que tratar a pessoa, a gente tem que entender o porquê de cada coisa, né? Por que ela está comendo errado, por que ela faz tal refeição em tal horário. Então, a gente tem esse trabalho psicológico por trás. E como comer bem? A vida inteira a gente aprende que tem que comer só verdura, salada. E não é bem assim, dá para equilibrar, uma diversificada boa. Primeiro, a gente tem que procurar um profissional. Não dá para fazer uma coisa assim, seguir à risca. Não tem uma receita de bolo, mas o simples. Focar nos vegetais, nas verduras, principalmente no frio. Uma sopa de legumes cai muito bem, que é um caldo, coloca 3, 4 legumes ali, já fica bem interessante. O chocolate quente. Não tem como falar não para o chocolate quente. Então a gente tem umas outras alternativas, né? Trocar o leite, em vez de usar o integral, usar o desnatado, que tem menos gordura. Uhum. A parte de doces. Hoje a gente consegue ter acesso a várias receitas mais tranquilas, incluindo o fundi de queijo light, tem um fundi de chocolate, que vai com as frutas da época, e agora nessa época do frio, várias frutas vão, principalmente a banana, que é a mais comum hoje, que todo mundo usa, dá para fazer isso, e as estratégias de sempre, uma porção de arroz, uma porção de feijão, e comer sempre um prato de salada antes, eu gosto sempre de falar isso, porque aí você não vai sentir tanta fome. Você já começa a se saciar. Você come um prato de salada raso antes da refeição principal, fala, opa, agora eu posso comer tranquilo, porque você não vai comer com o olho, você não vai comer com vontade, você vai comer o que você tem que comer para satisfazer sua fome, e sempre focar em fibras também. Porque fibras é o que vai dar saciedade no nosso organismo. Você foi falando de fundir, veio uma coisa na minha cabeça. Será que tem como fazer fundir de whey? Tem como? Tem como. Na faculdade a gente conseguiu fazer um brownie saudável com um brigadeiro de whey e o sorvete de whey também de morango.
Então tem várias alternativas com o whey, porque o whey, querendo ou não, para quem não sabe, o whey é um suplemento alimentar à base do soro do leite. Então retira o soro do leite ali e fica a proteína dele. E hoje é saborizado já, tem vários tipos, e às vezes o sabor é até mais interessante do que o próprio achocolatado. É isso que eu tava pensando, porque eu consumo um que é muito gostoso. Então se eu fosse fazer um fundi com ele, eu acho que ia melhorar até, né? Ia melhorar, porque querendo ou não vai ter tanto açúcar, no fundi em geral não vai ter tanto açúcar, e o whey é a parte proteica, que é o necessário para o nosso corpo também, né? A gente consegue já bater as proteínas do nosso dia. Um dos problemas que eu vejo em relação ao consumo de whey é o preconceito que as pessoas têm mas assim, por não saber o que realmente é, que você falou que vem do leite, né? Eu acho que muitas pessoas, elas acabam confundindo com anabolizante, por exemplo. Eu pensava isso. Exatamente, né? Então, é interessante desconstruir essa imagem, né? Hoje em dia, graças a Deus, com a internet, com tudo, a gente está conseguindo esse lugar, né? A gente conseguindo colocar cada coisa no seu lugar e realmente tirar esse vínculo do suplemento, da suplementação alimentar com o anabolizante. Mas eu cresci, minha mãe sempre falava para mim, o que você está tomando aí? Eu falava, é o whey creatina. Não, isso é bomba. E não era. Eu ouço isso da minha avó todo dia. E eu também falei pra ele, Matheus... Não acredito que você está entrando nessa vida. O pior é que quem não tem esse entendimento acha realmente e é preocupante, porque é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é hormônio que a gente coloca no nosso corpo, a outra coisa é um suplemento alimentar. Igual o whey é a proteína. Então, o que a gente não consegue consumir durante a alimentação, a gente pode suplementar. Não que deve se suplementar, mas a gente pode suplementar com que, na verdade, você consegue o resultado do whey com comida só. Mas aí, por exemplo, pode ser que fique mais caro, né? E também dê mais trabalho para você fazer toda aquela... regular, né? Fazer todo aquele planejamento para comer durante o dia até conseguir a porção de proteínas que é necessária. Por exemplo, assim, vamos colocar um para um aqui. A gente consegue 30 gramas aproximadamente de proteína em 100 gramas de frango, 120 gramas de peito do frango. Com whey, um scoop de 40 gramas a gente consegue a mesma coisa diluído em 200 ml de água. Então é muito mais prático, muito mais simples. Então a gente consegue tirar uma refeição, uma preparação para consumir essa proteína. Só que sem levar em consideração o resto dos nutrientes que tem o frango também. Então vamos colocar, só falando de proteína, é muito mais simples fazer essa troca pelo whey protein. E não é tirar a refeição, né? Ele não substitui. É justamente complementar, né? Isso, então você vai almoçar, você vai comer ali o frango, o feijão, arroz, ovos, vegetais. Aí, por exemplo, no meio da tarde você vai tomar um scoop de whey com, sei lá, com leite, com água. E depois você vai jantar. Não é para tirar as coisas, né? É isso que eu ia perguntar. Você não substitui uma refeição? Não. A gente consegue uma adaptação, a gente consegue fazer uma substituição com o whey, mas desde que seja uma refeição. A pessoa fala assim para mim, chega lá no consultório e fala assim: vou ter uma reunião muito importante, não sei que horas eu saio, uma coisa para tomar rápido, porque eu vou ter 5, 10 minutos. Aí, em vez de comer, por exemplo, uma coxinha ou um miojo, é muito mais saudável você tomar um whey. Mas a coxinha é tão gostosa. E aquele shake que vem de farmácia e o pessoal compra aí, que substitui a refeição? Eles vendem como essa ideia de substituir refeição, né? Esse é um grande mito. Muitos são mitos que a gente tenta, na nutrição, a gente tenta combater. Porque o que ele vai fazer? Ele vai te dar ali vamos colocar assim, uma dose de proteína baixa, uma dose de carboidrato baixo, para substituir a refeição, não vai substituir. Você vai enganar a sua fome, vai falar, comi. Aí, o princípio básico para emagrecer é você estar em déficit calórico. Tá? Você gasta mais energia do que você consome. Você consumindo esse shake, ele vai ter lá, sei lá, suas 300, 400, 500 quilocalorias por porção. Aí você vai lá, consome isso em uma refeição boa, com um prato, com bastante coisa, com salada, essas coisas, vai ter 600, 700, dependendo da pessoa. A pessoa vai comer isso e vai estar em déficit calórico. Ela vai fazer os exercícios, vai continuar a vida dela normal, gastando, por exemplo, assim, um gasto total energético de 2.000 quilocalorias e vai estar consumindo ali 1.200, 1.300 quilocalorias só em shake. Só que o problema vai ter deficiência de vitaminas, deficiência de minerais. Então, e tem gente que coloca isso diário, né? Você acha que, tipo, se for para substituir uma refeição, que nem você falou, porque eu tô atrasado, preciso sair, aí é tipo, ok, mas não para tornar isso um hábito, por exemplo. Dependendo muito ainda da marca, da empresa, porque algumas ainda, a gente passa muito por, hoje a Anvisa está bem em cima disso, mas a gente passa por muita enganação também. Às vezes a pessoa coloca ali alguma coisa que não está descrita no produto, você está consumindo algo que você não comprou, que você acha que é o certo. Então, às vezes tem que dar uma olhada. Eu ainda acredito que uma refeição mais rápida, que seja uma suplementação, uma vitamina de frutas, alguma coisa assim que você faz em 5, 10 minutos, consiga suprir a sua necessidade do dia do que um shake comprado em farmácia. E aí até no caso desse shake, mas também de todos os alimentos, é interessante, a gente não tem nem muito esse hábito, né? Mas é interessante estar atento à tabelinha que fica atrás dos produtos, né? Com valores diários, os ingredientes. O mais importante da embalagem do rótulo em geral do produto é a tabela nutricional e a lista de ingredientes.
Então a gente tem que realmente sempre estar atento. E sempre uma dica também, quando for no supermercado e for olhar a lista de ingredientes, o que vem primeiro é sempre o que tem mais quantidade no produto. Então sempre ficar atento. Às vezes a gente compra, por exemplo, eu estava no mercado. Não é ordem alfabética, não, né? É por ordem de quantidade. Às vezes a gente compra, vamos colocar assim, uma coisa que eu vi ontem no supermercado, um leite condensado, a gente compra uma mistura láctea. Não é a mesma coisa. Porque uma coisa é um leite, outra coisa é o resto ali. Esse leite, né, tem o leite também, né? Não só o leite condensado, tem o leite. O leite também. Mistura láctea, o que é? É até bom você falar, então, né? Porque... outra coisa também, o iogurte. Muita gente agora virou moda, todo mundo falando sobre o iogurte. A gente vai lá e compra o iogurte natural. O natural é literalmente só o leite ali, que a gente passa pelo processo ali e vira o iogurte natural. Outras coisas não, que tem adição de açúcar, adição de amido. Essas misturas aí que contém o leite, a mistura láctea, isso contém leite, não que seja só isso. Entendeu? Aí vai além de outras coisas. Isso aí pode aumentar o valor calórico, o sabor vai ser a mesma coisa. A gente pode... Às vezes até melhor. Só que aí que tá o problema, porque tem mais açúcar e é o que vai pegar o nosso paladar. Então, se a gente tiver essa visão de saúde e não de ficar com o corpo perfeito, porque não existe também corpo perfeito. Porque você tem que ter um emocional legal. Sim. Não adianta você ter um corpo perfeito e estar completamente desestruturado, né? E a gente vê, né, não é dieta, é um controle alimentar. Até controle, tipo, de compulsão, por exemplo, né? Assim, mas vê pelo lado da saúde, não do lado da estética. Sim. Fica mais fácil, porque para o seu cérebro funcionar, para o seu corpo funcionar, você tem que se alimentar bem. Então, se você conseguir pôr isso na cabeça... Eu vou dar um exemplo. É mais fácil. Uma vez eu vi acho que foi uma postagem, não era um estudo, então eu nem sei se é verdade ou não, mas que o alto consumo de carboidratos prejudicava a longo prazo, por exemplo, as sinapses do cérebro. Então, quem consumia muito carboidrato a vida inteira tinha mais chance de ter Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, assim. E isso foi um dos principais motivos pelo qual eu diminui muito o meu consumo de carboidratos, né? Principalmente os carboidratos ruins, tipo pão, massas, essas coisas. Mas e não foi por questão de emagrecimento, foi pensando nisso, nossa, se for verdade, né? Eu tô fazendo um bem para minha mente. Eu nem sei se é verdade ou não, mas foi uma das coisas que deu incentivo. Você sabe, carboidratos, eles são necessários, mas eles podem prejudicar, né? Sim, eles prejudicam a partir do momento que a gente consome eles em grande quantidade, em excesso. Né? E tem a dieta dos carboidratos, né? Olha que loucura. E tem a low carb, que basicamente quase zero carboidrato. Tem a cetogênica hoje, que é mais gordura do que o carboidrato. Então são várias estratégias, mas a parte do funcionamento do cérebro. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia no corpo hoje. Então a gente não tem como deixar de consumir ele. Antigamente era gordura, né? Porque até as pessoas caçavam. Então, é porque era uma dieta totalmente diferente, porque não tinha essa parte de massas que a gente tem hoje, não tinha essa variedade. Era literalmente a carne que eles caçavam e os vegetais que eles cultivavam. Então, era só esses dois tipos de alimento. Hoje a gente ainda consegue abranger mais, e o carboidrato ruim, que você diz assim, vamos colocar assim, o pão ele cabe numa dieta, num plano alimentar. A dieta, acho que é muito restritivo falar. Um plano alimentar, um acompanhamento, cabe um pão, um bolo. A gente tem que tomar cuidado com a predisposição. Tem gente que é intolerante ao glúten, tem gente que tem farinha branca, que pode prejudicar alguma coisa ou outra, então a gente tem que prestar atenção nisso. Agora, o cérebro, o que a gente mais costuma usar de energia nele é o carboidrato. O carboidrato e depois a gordura. E depois a parte da dieta cetogênica trabalha muito isso. Ela trabalha hoje como um tratamento para epilepsia. Para quem não está fazendo tratamento com remédio. Não tem um grau tão avançado. Então a gente consegue fazer isso a partir da dieta cetogênica, que é de gorduras boas. Então a gente tira isso, o carboidrato ele agride um pouco, mas não dessa forma, que vai, a longo prazo, vai te fazer mal. Isso não... eu tinha achado meio exagerado, mas aí que tá, né? Dá medo, né? Então... Isso que é o problema. Eu falei, a informação chega, só que a desinformação chega tão rápido quanto, né? Exatamente. E os nossos antepassados, que você já citou aí, o pessoalzinho lá da época das cavernas. Pessoalzinho da época das cavernas. Não, com todo respeito. Gente, a Associação dos Homens das Cavernas. Os primatas. Continua. Eles caçavam, eles plantavam e tinha atividade física também. Porque para correr eles viviam atrás do dinossauro. Então, tá vendo como que a desinformação chega? Eu não sou desinformada, eu sei que eles pegavam animais. Então, eu vou chegar na pergunta. Tem jeito da gente emagrecer sem fazer atividade física? Fala que tem. Tem jeito, ó. Tem jeito. É claro que a gente aconselha sempre a atividade física, porque não é só questão de emagrecimento, né? Tem a questão cardiovascular que melhora muito na nossa saúde.
Mas tem como, foi como eu falei, a questão do gastar mais calorias do que você consome. Então você, por atividades cotidianas, você já gasta um tanto de energia. A gente está conversando aqui, a gente está gastando energia. Só de... A gente está falando. Tá falando, a gente tá pensando, Aí respirando. a gente trabalha. Tá tudo funcionando. Né? É o metabolismo basal que a gente fala. Né? Então a gente tem o basal que a gente quer pra gente sobreviver, que é o que o nosso corpo gasta pra gente conseguir viver o nosso dia, vamos colocar assim, deitado, sem fazer nada. Aí depois existem os outros fatores que vão acrescentando, atividade física, atividade cotidiana, trabalhar, limpar uma casa, caminhar, fazer algumas coisas assim, isso já gasta calorias, poucas, mas gastam ainda. Então o segredo é sempre esse, é gastar mais calorias do que você consome, de uma forma mais equilibrada. Olha, você tá deitado, tá gastando energia. Mas aí tem que consumir bem menos, né? E quando o pessoal chega lá pra conversar com você, aí você pede todos os exames clínicos, né? Todos os exames. A gente consegue hoje, como nutricionista, graças a muitos anos de luta, a gente consegue hoje fazer a solicitação de vários exames. A gente não conseguia antes. Então a pessoa chega lá com os exames feitos, já a gente olha e fala assim, tem predisposição para isso, tem falta disso, deficiência disso. Vamos montar algo em cima disso. Uhum. E é personalizado, totalmente. Por isso que é até ruim quando o pessoal fala assim, tô fazendo uma dieta tal, tenta ver se dá certo pra você. Não dá certo. Geralmente não. E às vezes é que a gente só vê por fora, né? Porque às vezes não tá dando certo pra pessoa. Às vezes ela tá acabando com a saúde dela, ela emagreceu, mas ela vai engordar tudo de novo, né? Ou vai ter algum problema sério de saúde. Então você fala, tá funcionando pra ele, eu vou testar. Mas é que tá, né? Você não sabe se tá funcionando. Às vezes tá piorando a situação. A gente coloca lá, chega o exame pra gente, a gente olha lá, tá com deficiência de vitamina D, vitamina C. Então eu vou suplementar isso aí, eu vou colocar um alimento que vai ajudar. Só que a outra pessoa que já vai estar normal ou com alto nível de, por exemplo, vitamina C, vai estar consumindo a mais, vai ter um excesso, então isso é prejudicial. Até coisas boas em excesso fazem mal. Então tem que ter esse cuidado. Eu queria saber uma coisa, muita gente dá a desculpa de que comer bem é caro. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque, assim, de fato, comprar, sei lá, um pacote de bolacha recheada é muito barato. Então, as pessoas usam isso como lanchinho da tarde e tal. E quais são as alternativas para comer bem, mas sem gastar muito? Primeira coisa é o planejamento. Uhum. A gente consegue planejar a semana, planejar o nosso mês, assim. Por isso é importante ter a dieta em mãos, o planejamento em mãos, que você olha e você consegue fazer. Marmitinhas, essas coisas. E querendo ou não, hoje tem muita coisa, esse mercado fitness cresceu muito e as coisas ficaram caras. Mas não é esse absurdo que o pessoal fala também, entendeu? Vamos colocar assim, que anos atrás 30 ovos custava R$10. Hoje está 15, aumentou 5, R$10 a mais, só que mesmo assim o pessoal fala, é caro. Em comparação ao pacote de bolacha, só que 30 ovos, se a pessoa comer um por dia, dá pro mês inteiro. Exatamente, divide isso por um ovo e aí você vê o preço dele e você vê que é quase irrisório, né? Exatamente. E assim, o ovo, por exemplo, é uma coisa que dá para ser usada como um lanche rápido da tarde, né? Sim, o ovo, a gente consegue fazer pão, panqueca, tudo muito simples, muito rápido. 5 minutos você consegue fazer uma panqueca de banana, aveia e ovo. É mais rápido do que esperar o iFood chegar. Mais rápido que você sair da sua casa no supermercado para comprar uma bolacha que não tem na sua casa, às vezes. Para falar, um lanche rápido, eu preciso ali só comprar. Às vezes demora mais na fila para pegar as coisas do que para fazer na sua casa. E tem a banana, tem a aveia, tem o ovo ali, você consegue fazer um lanche rápido e gostoso e muito mais nutritivo. E é interessante você já ir no supermercado com a lista. E tem aquela coisa também de nunca ir com fome no supermercado, porque você acaba comprando o que você está com vontade, né? A gente começa a comprar com o olho, né? Não o que a gente precisa. Mas é isso aí, a estratégia é isso. Saiu de casa, antes de sair, listinha, preciso disso para essa semana, isso para esse mês. Vou ir lá e vou comprar isso. E sabendo onde ficam cada coisa, vai direto. Não vou dar uma olhada em tal coisa. Porque sempre foi com fome ali, ou tá começando a dar fome, você fala assim, mas eu vou sair daqui, eu vou estar com fome, eu não vou querer cozinhar, vou pegar uma coisinha ali só para beliscar. Só que aí você vai ver, você passou no corredor das bolachas, você vai comprar uma bolacha. Já era. Aí eles fazem, né? Então tem toda a questão do marketing, né? As coisas ficam na altura do seu olho, ficam voltadas pra você. Então não adianta, é tudo pra te seduzir, pra você comprar. A cor é mais chamativa. A cor vermelho, amarelo, que são as coisas relacionadas à fome, né? E a coisa mais, você falou do marketing, até no caixa, né? Porque no caixa tá cheio de no caixa eles colocam aquela, pra você pegar ainda mais de impulso, né? É a última coisinha. É a última tentativa. É a última tentativa. Você tá ali na fila, ali, você tá estressado já, aí você olha pro lado, eu quero chocolate, você olha pro outro lado, refrigerante. Eu mereço. Pronto. Vou pegar só pra... Aí você falou uma coisa interessante, você tá estressado, alguma coisa. Quando a gente tá meio triste, estressado ou meio triste, assim,
A gente usa a comida como fuga, né? Eu acho que até porque é um jeito rápido de você... Tem um hormônio, né, que dá satisfação, dá o prazer, e quando você come alguma coisa doce, ele vem rápido, né? O problema nosso é que a gente tenta descontar nossas frustrações em alguma coisa. E o que é mais simples hoje é na comida, né? E é aquela coisa, o doce. É muito prazeroso você colocar o doce na boca, porque é aquela explosão de sabores. Porque tem a gordura, tem o açúcar, tem o sal. É tudo que o nosso tudo cérebro que ele precisa adora pra dar um estímulo feliz pra ele. Os neurônios sabem festa, né? Só que aí que tá o problema também, porque você não consegue comer uma bolachinha. Só comer uma bolachinha não consegue. Comer uma colherzinha de brigadeiro, não dá. Não dá, né? É que nem... Já foi mesmo, agora eu vou comer um pote de sorvete, né? Exatamente. Quantas vezes que a gente não vê nos filmes, né? A pessoa teve um Triste, dia sorvete. péssimo, ela desconta no pote de sorvete ali, de pijama, E o assistindo um filme sorvete ainda é triste. um dos piores alimentos pra gente que quer combater essa parte, vamos colocar assim, da diabetes, da obesidade infantil. Porque é um alimento altamente calórico e muito simples de consumir. Porque ele não vai te dar Saciedade. a sensação que você tô cheio. Você pode comer aquele pote de 2 litros ali, porque ele é mais líquido, né? Então, assim, tá tranquilo ainda. Você nem percebe que você tá percebe. consumindo E aquela 1 quilo bomba de caloria, aquela bomba de açúcar ali, tudo junto, e a gente passa sem nem ver. Você falou da questão da obesidade infantil. Nas escolas foi mudado todo o cardápio. E não pode mais doce. E muita coisa foi tirada, muito carboidrato. É uma alimentação super saudável mesmo. Arroz, feijão, carne, verduras e fruta. Então, não mais é oferecido doce, bolo, sabe? Como era antigamente, arroz Eu lembro, doce. até hoje eu lembro que meu dia preferido era o dia da macarronada. Se eu não me engano, era quinta-feira. Cachorro-quente, Cachorro-quente. com Nossa, suco. cachorro-quente era festa, né? Cachorro quente não pode, mas eu ia até te perguntar, a salsicha. A salsicha Eu e a amo linguiça são dois salsicha. grandes... Gosto muito, sim. E toda vez que... Então, mas você tem certeza que você quer perguntar? Porque eu sempre vou falar que depois que a gente fica sabendo, a gente não come mais. Não, mas já vou aproveitar, mas consulta, né? Porque quando tem assim no Face alguma coisa, você sabe do que é feita a salsicha? Eu pulo, né? Porque eu gosto. Mas e aí? É saudável, né? Não é. Infelizmente não é. Salsicha, todos embutidos em geral são, vamos colocar assim, os cestos das carnes que vão ser utilizadas em supermercado e em outras coisas. E a salsicha é uma das piores, né, que passa por trituração, aí fica jogando conservante para manter ela ali e tudo. Se for ver realmente, assim, é uma mistura que completamente... Ela tem tanto corante que você tem que aquecer ela na água antes pra tirar um pouco do corante. porque Daí aquela água sai corzinha laranja. dela lá não é dela, assim, porque você vai misturar tudo ali, fica uma cor mais acinzentada, um escuro ali. Ah, fica bem- cinza? Ah, fica cinza, bem- tá vendo? É isso que a gente tá comendo. E como o Matheus falou, quando ele era pequenininho, nas escolas ainda era servido cachorro-quente. Era, não, a gente tinha Macarronada até... com salsicha, tudo. Isso. Não, agora não pode. É muito saudável mesmo, né? E aí a gente tá, acho que hoje o whey tá até mais tranquilo, assim, as pessoas estão começando a entender, mas eu sinto que, por exemplo, a creatina é até um nome que causa um pouco de medo nas pessoas, né? Parece nome de remédio. Parece não é nome de remédio, né? Para que serve a creatina e quem pode tomar? Certo. A creatina hoje, por incrível que pareça, é o suplemento mais estudado do mundo. É o que mais tem estudo, é o que mais tem resultado. O pessoal fica com medo realmente, mas é o que mais tem resultado. Na faculdade a gente aprende que são mais ou menos 5 suplementos que realmente dão resultados comprovados cientificamente, e a creatina é um deles. A creatina, nosso corpo tem creatina, o frango tem creatina, a gente consome, só que em baixa quantidade. Quando a gente suplementa isso, a gente consome mais ou menos 0,07 gramas por quilo corporal, dá mais 5, 6 gramas, dependendo da pessoa, a gente consome e ela vai estocando no nosso organismo, para usar daqui 10, 15, 20 dias. Então a gente tem que consumir ela todos os dias, no mesmo horário mais ou menos, porque ela vai te dar energia. Falando um pouco mais sobre bioquímica, quando a gente está fazendo a musculação, por exemplo, a gente está gastando energia. Então a gente está gastando ATP, que é a nossa moeda energética. A gente gasta o ATP e ele é transformado em ADP, que é o disfosfato. Então o trifosfato ele passa para disfosfato. Aí quando a creatina chega nessa hora, quando vamos colocar assim, você está fazendo 10 lá e cansou, fadigou. A creatina chega nessa hora e joga mais um fosfato. Então ela vai voltar para o trifosfato. Volta o ATP. Então você consegue fazer você consegue fazer mais 2, 3 repetições ali. Então ela funciona diretamente vinculada à energia. A energia que você vai gastar no treino. E paralelo a isso, conforme a gente gasta mais, a gente consegue treinar melhor, a massa magra, a manutenção, a hipertrofia, tudo está vinculado com ela. E sobre quem pode tomar? Todo mundo, desde que não tenha alguma predisposição já, alguma coisa, aí teria que ver com o médico, alguma coisa, fazer vários exames, mas normalmente todo mundo, desde criança a idoso. Idoso, principalmente hoje, a gente consegue ter estudos bastante firmes nisso, por causa da sarcopenia, que é a perda de massa magra,
e o osso fica mais frágil. Então fica só uma camada de gordura, pele e o osso mais frágil sem... Porque o idoso já consome menos. Normalmente fica aquele paladar mais infantil, quer toda hora doce, aí já consome menos, não gasta tanto, e aí o corpo vai começando a desgastar mais. A creatina chega para auxiliar nisso aí. A creatina ela vai ajudar na preservação da massa muscular do idoso, junto com o whey protein, por exemplo. Mas eu achei interessante porque eu não sabia dessa questão de que é a longo prazo que ela funciona, que você tem que tomar todo dia para daqui 20 dias você sentir o impacto. Porque, engraçado, teve uma amiga minha que começou a tomar, aí ela esqueceu um dia, aí ela falou pra mim, ai, nossa, hoje eu tô sem energia porque eu não tomei a minha dose de creatina, né? Tipo, o dia não é o mesmo quando eu não tomo creatina. Então, na verdade, era psicológico, né? Porque ali ela tava, eu acho que ela tinha começado a tomar aquela semana, então ela nem tava sentindo os efeitos da creatina Não nem nem no dia. sendo usado. Mas aí, Guilherme, a creatina eu posso tomar como whey? Eu chego no supermercado e compro, assim, nas lojas, ou eu tenho que passar por um profissional? Você consegue comprar de forma aberta, não precisa de receita, nada. Você consegue chegar numa loja de suplementos, por exemplo, e comprar ela. Só que o ideal seria você passar para o médico para realmente fazer um check-up, ver como é que está o seu corpo. Porque às vezes muita gente fala, ela dá pedra no rim. Vários estudos comprovaram pessoas que têm até um rim só, consomem ela perfeitamente, não acontece nada, entendeu? Só que realmente teria que ver a predisposição a algumas outras coisas. Só que consegue muito fácil, na internet consegue fácil. Pesquisou creatina lá, vai aparecer 300 marcas, 300 opções ali para você consumir. E você não precisa estar praticando exercício físico, né? Até porque você falou que os idosos, hoje em dia, eles são estimulados a consumir bastante. Nem todos eles estão, né, indo na academia, estão numa rotina assim. Então a creatina, ela faz bem independente do exercício? Independente do exercício. A musculação, assim, vai chegar para complementar e ela ajuda muito nessa parte de hipertrofia, da musculação. Mas qualquer pessoa que não tenha percalços pode tomar tranquilamente e vai ajudar no dia a dia, porque ela dá energia, o ATP. O ATP não é usado somente na musculação. Sim. No dia a dia você vai ter mais concentração, você vai ter mais vontade de fazer as coisas. Precisava ir na farmácia, mas não quero ir, vou ligar. Não, você vai pegar, você vai ir a pé, você vai ali dar uma caminhada, então já é até melhor. Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, a gente passou pelo Maio Laranja, e uma atividade que a gente faz com as crianças e os pais podem e devem fazer em casa é muito simples. É o semáforo do toque. Se você puder pôr mais perto da câmera. Inclusive, quando... Da câmera. A gente foi fazer uma apresentação com o meu grupo de teatro em Casa Branca, justamente sobre esse tema, né? E eles tinham lá exposto um cartaz enorme justamente com esse semáforo do toque aqui. Para crianças fica bem lúdico, né? O abuso sexual, ele acontece mais, infelizmente, nas casas, né? Não necessariamente pelos pais, né? Mas aí tem a questão de padrasto, namorado... Pessoas que frequentam a casa. Então, isso aqui é uma forma lúdica da gente estar mostrando para a criança, porque também é um assunto complicado para você abordar. Então, você vai fazer um desenho, né? Pode ser uma menininha, um menininho, e tem as cores do semáforo aqui. Então, você vai conversar com a criança e falar, olha, onde tem o verde, a pessoa pode tocar em você, que é na cabeça, no braço, onde tem o amarelo, é a tensão, então já é aqui, na barriga, no joelho. E é proibido. A boca, né, o peito, os genitais, pertinho aqui. Isso é importante até para os pais e para os responsáveis ficarem atentos, né, às outras pessoas, né, sim, que se aproximam da criança. Isso aqui é para trabalhar o ano todo com a criança, né? A gente trabalha na escola, eu já trabalhei essa semana e a gente está sempre voltando nesse assunto. Sim, com certeza. O ano inteiro é preciso, né, reforçar isso. Podem fazer em casa, é bem simplesinho mesmo, tá? Pode abrir a internet que tem, porque a criança automaticamente, ela vai... se alguém ela já vai ter consciência. Sim, infelizmente, se alguém tentar alguma coisa, ela já vai ter interiorizado os comandos e ela vai falar não, ou vai contar para os pais, né? Exatamente. Essa é a dica. E Gui, queria voltar aqui no assunto. O que é um bom treino? O que vai definir? Varia de pessoa para pessoa? Tem alguma base? Como que funciona? Certo, partindo do princípio da musculação, correto? É um bom treino. A gente tem que realmente procurar um profissional também, um profissional de educação física, da área da saúde também. É um bom treino, é de pessoa para pessoa, como você disse, e principalmente de acordo com seus objetivos, suas limitações. A pessoa, por exemplo, assim, tem uma dor nas costas ali, alguma coisa assim, um desconforto, ela não pode não ter um acompanhamento.
principalmente crianças e idosos. Então, um bom treino, eu acredito que seja desde que tenha o acompanhamento do profissional. A alimentação é muito importante para um bom treino, porque é o que vai dar energia, é o que a gente costuma falar assim, a alimentação pré-treino, consumir antes do treino, não necessariamente antes do treino, porque tudo que a gente consome, a partir do momento que a gente saiu da academia, tudo que a gente consome já vai ser usado no próximo treino. Então, tudo é um pré-treino. Só que ter esses dois tipos de acompanhamento e principalmente ter muito cuidado ter ideia. O nosso corpo é o nosso templo sagrado, a gente tem que ter cuidado com ele, a gente tem que cuidar dele e a gente tem que se inspirar na gente, não tem que ficar almejando e olhando outros corpos e falando assim, eu quero ter aquilo, eu vou chegar naquilo, eu vou me esforçar para isso. Não, é um passo de cada vez, é vivendo o processo, é confiando no seu processo na musculação, por exemplo. E eu acho interessante você falar isso porque algumas pessoas eventualmente falam para mim, eu não quero ir na academia porque as pessoas vão ficar olhando para mim, principalmente se a pessoa não está satisfeita com o próprio corpo, né? Vão ficar olhando o jeito que eu treino, eu não sei fazer, eu estou fazendo o movimento errado. Mas o que eu percebo na academia é que na verdade é o contrário. Não sei se foi uma mudança que teve nos últimos anos, mas o que eu percebo é assim, um ambiente seguro mesmo, e cada um tá focado no próprio treino, e se alguém só vai falar com você se você pedir ajuda, né? Então é você confortável para pedir, não tem esse negócio de julgamento. A gente até comenta na academia, é ser muito egocêntrico falar que você vai na academia, a pessoa vai ficar te olhando. Cada um ali tá no seu momento, a tá pessoa todo mundo correndo atrás tem lugar para ir depois, tem que correr atrás do treino. Tem uma horinha ali na hora do almoço, vai correndo para treinar, alguma coisa assim. É o que eu faço, inclusive. Só que a academia hoje eu falo, faz muito tempo que eu faço academia, parei por muitos anos, voltei recentemente, mas eu falo, é um lugar realmente muito seguro, é um ambiente ali que você tá ali, você tá com pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que é a melhora do próprio corpo. A pessoa tá focada no treino dela, você foca no seu. Muita gente hoje, fone de ouvido. Eu tô totalmente. Bonezinho na dia. cara ali e acabou. A pessoa vai lá, treina, faz o dela. E é o que você falou, vão ter pessoas que vão estar ali para te ajudar. Mesmo você às vezes não pedindo, uma pessoa que sabe mais que você, vê um movimento errado, que vai prejudicar você. Não é que ela tá te zoando ou... que às vezes você tá fazendo um movimento errado que vai te gerar problemas, né? Ou às vezes você tá fazendo de uma maneira com as costas, que, pô, se continuar fazendo desse jeito, você vai ter problema nas costas, né? Então a pessoa vai lá e te dá um toque, tenta encostar num pilar, deixa a costa ereta, mexe só os músculos que você está trabalhando, é uma coisa construtiva, né? Sim, hoje é o que mais tem na academia, porque é aquela coisa, a pessoa está começando hoje. Quem tá lá, aquela pessoa, aquele cara lá da academia que você olha e fala assim, nossa, esse cara é muito forte, tem medo do que ele vai falar. Ele começou também. Exatamente. Ele já foi magrinho, já foi gordinho, ele começou na academia por um motivo também. E pode ser o mesmo que você. Então é legal essa interação também de pessoas na academia. Se você se sente confortável, a pessoa te dá abertura, troca uma ideia com ela. Às vezes ela pode te ajudar muito nisso aí. E os profissionais da academia também que estão lá para te ajudar, né? Em alguma coisa de exercício, na hora da esteira, alguma coisa assim que vai te causar alguma coisa. E o constrangimento não tem que se preocupar. Hoje a academia é um lugar realmente mais seguro. Você vê que desde a criança que está lá, do adolescente que está entrando hoje, que tem muito adolescente entrando hoje por causa do mundo da internet, que está crescendo muito, até o mais senhorzinho que vai lá só realmente para esteira, para bicicleta ali, para fazer o cardio dele, alguma atividade. Coisa. Você vê o respeito mútuo de todas as pessoas ali dentro. É um templo. Eu já tive agora outra visão também, porque não tem mais aquela coisa que você vai na academia para ficar fortão. Não, é para você fazer um trabalho, para você chegar numa idade mais avançada, a musculatura tá boa. Tá, porque a partir de uma idade você também começa a perder musculatura, né? Sim, é o que a gente tá falando sobre o idoso. O idoso é muito difícil a gente conseguir manter o que ele tinha antes, porque a alimentação dele já é muito prejudicada. A parte do maxilar, dos dentes, tudo já começa a dar mais problema. Além disso, a fome tem perda de apetite? Porque muitos familiares falam que os idosos, assim, eles têm dificuldade de se alimentar, não querem, né? Tem, e o que eles recorrem quando não estão com fome? É o doce. Porque vai colocar ali, vai ser rápido, um bolo, alguma coisa assim, colocou na boca, acabou. E às vezes tem pessoas, tem idosos que a gente trabalhou na faculdade, que eles se alimentavam 2, 3 refeições com um bolo. Nossa. O dia todo. Entendeu? E a pessoa vamos colocar assim, definhando, porque ela vai perdendo massa corporal, vai perdendo até gordura junto, perde gordura, perde massa muscular, os ossos já não têm o que é necessário para se manter, a massa muscular, que é o que vai dar a estrutura, também está ficando mais fraca, é onde a gente consegue ver muito acidente de idoso, tomando banho, cai alguma coisa, escada, essas coisas aí, o corpo já não aguenta mais, por falta de nutrientes. E você falou da faculdade, eu lembro uma vez que, eu nem sei se foi na sua turma, foi quando voltou da pandemia, eu fui cobrir uma aula especial de nutrição lá na Unifeob, e foi literalmente a cobertura mais gostosa que eu já fiz na minha vida. Estava dividido em grupos de alunos, cada grupo ficou responsável por fazer uma receita, mas para pessoas que tinham algum tipo de alergia. Então teve, por exemplo, um grupo que fez para celíacos, né?
E aí eu fiquei impressionado porque como os pratos saem, nossa, é muito gostoso, o cheiro é muito gostoso, o gosto é maravilhoso e assim, são pratos com restrição, né? Então eu acho que é muito mito essa coisa de que não tem como ser gostoso e saudável ao mesmo tempo, porque além de ser saudável, eles ainda estavam trabalhando com restrições alimentares e estava uma delícia. Eu acho que era uma turma na minha frente, que eu não estava nessa aula. Mas eu tive essa aula também. O meu grupo, por exemplo, a gente fez um bolo de chocolate, só que na massa dele tinha fígado de boi, para pessoas que têm deficiência de ferro no organismo. Chocolate com fígado, gente, fica aí a dica. É muito gostoso. O gosto do fígado some completamente, para quem tem alguma coisa. Eu não gosto muito. Na hora que eu tava fazendo a preparação, já vinha aquela cara meio, não sei se vai dar porque o cheiro. eu acho que quando você tá preparando o fígado, o cheiro fica empesteado, né, na E cozinha. esse é gostoso, você gosta? Eu não sou muito fã de fígado, não, mas aí do jeito que ele falou, assim, o gosto dissolve e fica só o benefício, porque fígado é uma das coisas mais saudáveis que tem pra comer, né? A gente usa muito para criança que tá na fase de crescimento? Na fase de crescimento, e aquela coisa, né? Tipo, você não consegue colocar o fígado para criança comer e ela não tem uma aversão. Então, às vezes, a gente começa a construir o paladar da criança. É aquilo que você falou de paladar infantil, né? Sim, aí ela vai começar, não quero, não gosto, e nunca mais voltar a comer. Aí fica meio um trauminha ali, né? E com isso a gente consegue colocar um bolo, era chocolate 70%, que é o que tira o gosto do fígado. Bom. Só que aí a cobertura dele era chocolatado normal, ficava um bolo completamente comum, altinho, bonitinho. Cortava ele o cheiro de chocolate, o gosto de chocolate completamente. Quem não estava trabalhando no nosso grupo falou assim, é um bolo normal. Só que não dá pra perceber a diferença. Mas dá para as crianças, né? Porque você até falou do cardápio que agora é super saudável para as crianças, né? Dá para incluir um bolo de chocolate que é saudável, né? Ô, Guilherme, e o corpo da gente, ele sente quando tem falta de nutriente, não sente? Sente, a gente começa a dar pistas. A gente vai começar a falar assim, isso acontece muito com as mulheres grávidas, né? Tem uma história quando eu estava grávida do Matheus, e eu acho que eu demorei uns 3 meses para começar o pré-natal, né? Eu não sabia que estava grávida. E eu tinha vontade de fazer um bolo, né? Aproveitando a deixa. Mas ao invés de colocar o achocolatado, eu queria colocar barro. Não, é sério. Eu queria... Mas assim, eu salivava. Eu queria colocar barro. E eu sonhava aquilo. Eu queria comer mesmo, bolo de barro. Aí eu fui no meu médico, né? E eu falei pra ele. Ele falou, é falta de ferro. E fez exame. Tava baixo. Tava baixo, porque ele falou que no barro, sei lá, tem ferro. E de vez em quando, assim, eu tenho muita vontade de tomar suco de capim. Mas existe. Não, mas eu acho que é por conta da clorofila. Não tem suco de clorofila? A questão até de tomar... Eu não vou saber te falar, não. Eu já tomei suco de clorofila. Não é clorofila. Assim, é porque é tanta coisa verde, né? Você toma, você sente, assim, já super bem, sabe? E... é isso. Não, mas gente, isso é normal. Mas o corpo vai dando pista. Pista, né? Aí basta a gente falar assim, isso não é normal, igual comer barro não é normal. A gente entende isso, é uma coisa, um sintoma simples da gente entender. Sim. Só que tem coisa que a gente, tipo assim, a unha, mulher, cabelo quebradiço, a unha mais quebradiça, a pele com algumas manchinhas. A gente não pode ignorar nada, esse é o fato. A gente tem que pegar e fazer alguma coisa. É uma deficiência de vitamina D, vitamina K, alguma coisa assim, então a gente realmente tem que fazer os exames para saber. Mas muitas vezes sai uma manchinha branca na unha, né? E a gente acha que não é nada. Olhando essa, não interfere em nada. É uma carência. É uma carência de vitamina, de mineral. Então, realmente, aí entra o nutricionista também. Não só a pessoa, você vai no médico e fala assim, suplementa essa vitamina. Sendo que somente com a alimentação a gente conseguiria chegar no limite ideal. Vamos pro álbum de recordações? Vamos. Pro álbum de recordações, eu pedi indicação para minha grande amiga, Lili, mais conhecida como mãe do Guilherme, que é minha amiga. Ó, se tiver errado, foi sua mãe. Falar nisso, eu tô vendo a Lili treinando. Ela tá postando stories todo dia. Ela tá fazendo dança, fazendo as atividades coletivas. Ela não gosta muito de academia, né? Ela não gosta muito do ambiente. Já falei pra ela a mesma coisa, ela tem medo do pessoal, não tem que ter. Mas ela gosta mais dessas atividades coletivas. Então ela tá indo na aula de dança, zumba, essas coisas lá na E a influência sua? Influência porque eu falei pra ela, quando eu mudei pra esportiva, que é onde eu treino hoje, eu falei pra ela, por que você não vai pra lá? Já é perto do trabalho dela lá, fica pra lá. Eu acho super gostoso lá. Também treino lá. É um ambiente completamente gostoso, é grande lá, tem várias atividades pra fazer. Eu falei, por que você não começa lá? E ela tá mudando a alimentação também, né? Ela sempre, até antes de eu começar a nutrição, ela já mudava muito a alimentação dela por conta. Aí do nada ela inventava fazer dieta, agora eu vou fazer tal coisa e todo mundo tinha que fazer junto, né? Esse é o problema. Mas aí ela começou a entender mais, foi fazendo mais, já passou por nutricionistas também.
E hoje em dia ela tá conseguindo chegar no objetivo dela. Tá dando Nossa, exemplo já lá. A Lilinha tá na coisa feia, a gente fica falando de terceiros aqui, né? Mas a Lilinha é uma fofa, gente. Eu sei que ela vai. E olha que coisa, você tá levando ela pra essa área, o Matheus me levando pra área de jornalismo. A gente tá influenciando. Tudo ao contrário, né? Ainda mais os pais que influenciam os filhos. Exatamente. Mas é legal, né? Beijo, Lili, te amo, viu? Ela trabalha no lugar que eu mais gosto do mundo. Então tá. Guilherme, eu conversei com a sua mãe, uma conversa de mães. Aí eu perguntei pra ela que time que você torcia. Nossa, até triste falar no momento atual do Aí ela falou, Cláudia, ele é santista fanático. Nossa, Não fique envergonhado. né? atualmente tá numa fase difícil. Tá difícil torcer. Então, mas ó, olha aqui, ó. Sugestão. Bom, Nossa, é que eu vou colocar assim, não tá muito diferente. Eu acho que vai trocar seus por meia dúzia. Não. Então, a gente vai fazer uma lembrança afetiva, lembrança afetiva do 0 aos 7 anos, uma lembrança que você tem com a palavra que eu vou falar aqui pra você. Mas antes você vai responder essas perguntas que eu fiz, né? Porque é um cartão personalizado, é do Santos. Então você vai ler só essas perguntinhas aqui e você vai responder pra gente. Ó, eu peguei leve, porque é o filho da Lili, né? Entendi. Favorecimento aqui. Pode começar? Pode. Primeira pergunta é como começou a torcer para o Santos? Comecei por influência do meu pai, que é santista, e desde criancinha ficava me levando nos jogos, assim, não pessoalmente, nos jogos em bar. E o problema é que quando eu era criança, quando eu comecei a entender de futebol, eu sou de 98, nasci em 98. Eu peguei uma fase de entendimento de futebol em 2002, 2004. Foi quando o Santos lançou uma das levas dos meninos da Vila. Diego, Robinho, Elano. Então a gente ganhou tudo. Chegou Então na final. Aí foi fácil torcer. Era muito fácil torcer. Então eu já escolhi torcer. Que nem o São Paulo de 2005 a 2008, que foi quando eu me apaixonei. Aí eu falei, aí ficou fácil torcer. Só que aí eu peguei e comecei a gostar muito do time. Falei, é legal de assistir, porque era divertido. Você via crianças de 18 anos jogando no time, brilhando lá, indo pra fora, fazendo história. E aí foi quando eu comecei a torcer, por causa da influência do meu pai, levando os jogos. E depois, quando eu comecei a entender realmente o que era futebol, foi quando o Santos Coincidentemente estava em alta. estava em alta. Melhor jogo? Isso é difícil. Tem uns 6-0 aí da época do Neymar que... Na época do 2010 a 2012 ali, todos os jogos. Nossa, era mínimo 3 gols. Mas eu acho que foi um 5-1 no Corinthians. Muito que bom. tava engasgado, porque, nossa, a gente não ganhava do Corinthians. Foi um 5-1 do Santos no Corinthians que eu falei... Agora aquele alívio. Eu ainda tô esperando, ó. Hoje é... Nossa, tem jogo do Santos e Palmeiras, eu já falo... Atualmente eu já falo... Tá complicado aturar os Faz 3 palmeirenses anos que o ultimamente. Santos não ganha do Palmeiras e é o que eu tô falando. Aí vai ser o meu melhor jogo depois. Quando o Santos ganhar do Palmeiras... O aí vai ser Palmeiras melhor jogo. já faz tempo que ele é o adversário a ser superado, né? Do Brasil inteiro. Isso. Melhor conquista, Libertadores 2011, com certeza. Eu vi o Essa eu Santos acompanhei. ganhar o Brasileiro em 2004, vi o Santos ganhar os Paulistas, ganhou a Copa do Brasil em 2010. Até então era a Copa do Brasil, mas realmente a Libertadores, por tudo que o Santos fez naquela campanha, por ter o Neymar, por ter o Paulo Henrique Ganso, aquele time que acho que encantou o Brasil inteiro. Sim, todo mundo assistia parava por pra gostar ver. de futebol, né? Ou Independente de ser torcia, santista. Mesmo que fosse de outro time, né? Por causa Tanto que eu acho que o Santos Mundial jogar. foi doído pra todo mundo, né? Foi, era literalmente o Santos era o Brasil no Mundial. Aí foi lá e perdeu da forma que perdeu para o Barcelona, foi triste, mas acho que foi a Libertadores 2011. Principalmente porque começou muito mal, aí eu já falava pro meu pai, não vai dar. Desacreditando. E vou foi uma passar virada, vergonha. né? Aí depois, na segunda fase ali, já começou a ganhar de todo mundo, era empate, era derrota de um gol, virava no outro jogo, foi bem emocionante. E a final aqui foi no Brasil, no Pacaembu lotado, foi a coisa mais linda do mundo, a cena do Santos sendo campeão. Assisti pessoalmente, do Santos profissional não, já assisti jogo da base e assisti jogo dos veteranos do Santos. Dos veteranos eu também assisti. E foi o mais engraçado dos veteranos é que eu conhecia a maioria deles por causa do meu pai, que falava da Contar época as que ele histórias, assistia. né? Tal pessoa jogava muito, tal pessoa herdou a camisa 10 do Pelé. Ficava contando pra mim, e aí quando eu parei pra assistir, eu falei, nossa, estão aqui na minha frente. Foi quando vieram aqui em São João? Eles vieram aqui em São João e o Você Master... assistiu também? Eu acho que sim. E o Masters do Palmeiras eu também assisti, com o Ademir da Guia. Ademir da Guia. Nossa. Eu acho que dessas perguntas foram esses casos. Sentiu a morte do Pelé? Senti. Acho Eu que eu essa senti- foi...
Eu tava preparado, porque na faculdade a gente aprende sobre cuidados paliativos, então quando ele entrou em cuidados paliativos, A gente já sabe que... eu falei, e ele já tava muito ruim antes disso já. Então eu falava, uma hora vai acontecer. Só que eu acho que aconteceu da forma que aconteceu, no final do ano, festas ali, todo mundo, ninguém tava esperando. E o Santos, no momento que tá, dos últimos 3, 4 anos, tá em baixa, acho que isso aí foi sentido, porque é o maior ídolo do Santos. Sim. Do futebol Não, o brasileiro, maior ídolo do futebol mundial. Só que eu acho que por ser santista, tá ali, crescer ouvindo histórias do teu time de coração com o Pelé, foi completamente diferente. Eu acho que quem sentiu, quem sabe que é ser santista e perdeu o maior ídolo da história, é muito complicado. Inclusive, as gerações passadas, muitas pessoas começaram a torcer pro Santos por conta Por causa do Conta do Pelé. Tanto que tem quem quer zoar o Santos fala que os santistas são as viúvas do Pelé, né? Até Querendo hoje. ou não, né? É que tudo que o Santos conquistou foi na época do Pelé. Mas por mérito também, fora de base. Então, agora você vai visualizar o Guilherme pequenininho, do 0 ao 7. Aí você vai pegar... Agora pode abrir o cartãozinho. Você vai ter uma lembrança afetiva, pode puxar, dessa palavrinha que tá escrita aí. E a primeira coisa que vier na A primeira cabeça você já coisa. fala. E tá colado, com tudo. Eita, Pode nós. puxar. Viu? É destaque. A primeira... Primeira, vai. E quem fez, hein? E por quê? Pergunta primeiro por quê? E quando? Perguntando o quê? Nossa, pior que eu tô com uma aqui, mas eu não me recordo quem fez. Eu posso estar errado. Mas eu acho que foi uma lasanha. O que é? Comida. É nutricionista. Comida. Mas foi uma lasanha da minha avó. Tá, tinha que ser da avó, né? Olha. Nossa, a minha avó cozinha muito bem. E eu falo, minha comida preferida hoje é lasanha, porque a lasanha dela é espetacular. O estrogonofe dela também é sensacional. E as memórias que eu tenho com comida é ir no domingo na casa dela, no almoço de família, comendo lasanha, comendo macarronada, mas a lasanha realmente é o que pega. Olha, E criancinha ainda, quando você come a lasanha, você fala, nossa, o que é isso aqui? Eu quero comer todo dia. É muito bom. É vó, né? A gente sempre tem lembrança ligada à comida, né? Comida realmente é vó. Eu acho que é por causa que elas têm mais... É o jeito de passar afetividade. Muitas pessoas demonstram amor pela comida, né? E a Eu avó é acho- completamente isso, porque eu chegava na casa dos meus avós, era aquela coisa, tem tal coisa pra comer, fiz doce pra você, não sei o que tem. Então era sempre Você isso. sai até desnorteado, né? De Aí tanto- sempre chegava em casa e falava, só quando a gente vai voltar na casa da avó? Em casa é um arroz, feijão, batidão, né? A mãe fica se sentindo lixo. Tem até aquele meio, não sei se vocês já viram, assim, a criancinha com a mãe. Mãe, o que tem pra comer? Ah, tem pão lá no armário. Vó, o que tem pra comer? Ah, tem lasanha, macarrão, Goiabada. Tem aquela lista, né? O que você quer, né? E eu ainda por ser o único neto homem, eu tenho várias primas, só que todas são netos mulheres. Eu sou o único neto homem, então sempre fui mais Mimado. Imagina uma criança que é o único neto. Neto, o único de tudo. Dos dois Nossa, lados. mais mimado ainda. Bom, Gui, a gente tá chegando no final dessa edição, foi super legal conversar com você. Quer deixar contato aí para as pessoas te encontrarem, seguirem você nas redes sociais? Atualmente eu tô no Instagram, que é Gui Pascoini, G-U-I-P-A-S-C-O-I-N-I, Gui Pascoini. E lá, só me mandando uma mensagem, eu consigo responder, passo o WhatsApp para contato pessoal, essas coisas. E por enquanto eu tô por lá. Show. E eu tenho uma última pergunta aqui, eu vou querer sua opinião sincera, hein? Quando a gente vai ficando mais satisfeito com o corpo, a gente começa a tirar mais fotos, começa pra aproveitar o pump, né? Você pode até explicar o que é o pump pra galera. Eu não sei o que é o pump. Quer explicar? O pump, na hora que a gente tá na musculação, a gente, vamos colocar assim, a gente treina determinado músculo. A gente treina o braço hoje. A circulação de sangue tá maior no músculo. Então ele dá uma inchada maior. Então na hora que você tá inchado do pós-treino é o pump, que é a hora que o músculo tá aparente. O Matheus tá fazendo muito isso nos stories. Então, é isso que eu queria Meu amigo perguntar. tem um dia aparece nudes, porque ele começou mostrando aqui agora. Não, esse dia Vai aparece baixando nudes. mais. Você começou a ficar melhor aqui, agora ele já tá ficando melhor na baixando. barriga. Tô preocupado, né? Mas aí você pode entrar até do lado psicológico se você quiser. Mas o que eu queria perguntar é: se não tirar foto, o treino não vale? Ao meu ver, eu que tiro muitas fotos. Eu acho que não vale. Mas é muito bom porque você começa a se comparar com você mesmo. Exato, Você não é tá o que eu postando pra penso. outra pessoa. Você tá postando porque você achou bonito seu corpo tá desenvolvendo da forma que você quer. Então eu acho muito interessante. Eu falo, eu apoio. Quer postar foto? Posta. Eu incentivo. A gente tá treinando. Eu treino com o meu personal hoje com o Bruno. Quero mandar até um abraço pra ele. Com o Bruno. A gente tá treinando, a gente para na frente do espelho, fica fazendo pose, não sei o que tem. E é interessante isso, porque a gente vê o pessoal da velha guarda, dos bodybuilders, eles faziam isso.
E o Arnold, que é o maior do bodybuilder. E é o Arnold geral, Schwarzenegger mesmo que ele tá falando. ele fala, você tá treinando o peito, para na frente do espelho, faz a pose do peito, tá treinando o braço, faz a pose do braço. Valoriza o teu corpo, valoriza o teu processo. Você tá vivendo ali, você tá fazendo por merecer, então valoriza. E hoje, com o mundo digital das fotos, tira foto no pump, tira foto, posta, e é isso. É o teu corpo ali. Quando você faz alguma coisa, uma obra, tal, você não gosta de, depois que você termina, sentar e admirar e ver e falar, nossa, eu fiz isso. Eu acho que a musculação também tem muito disso, né? Você tá construindo teu corpo ali, você tá moldando teu corpo. Você tá, uma coisinha que você mudou ali, você perdeu um pouquinho de barriga, você ganhou um pouquinho mais de braço ali, de peito, você fala assim, tá legal. Você tira a foto e você fala, gostei. Por que você não vai postar? Por que você vai guardar pra você só? E eu brinco com meus amigos, né? Que eles ficam me enchendo o saco agora. Eu falo, gente, a vida inteira eu tinha vergonha de tirar a camisa, sabe? Agora que tá dando, nossa, agora eu vou encher de meu feed de foto e acabou. Tem que ser. Mas é isso. Tem que tomar cuidado. Senão até o Instagram cai. Não dá, né? Gui, foi muito bom conversar com você hoje. Obrigado por ter vindo. Eu acho que todo mundo aqui saiu aprendendo bastante. Muita gente vai começar a correr atrás de se alimentar melhor, de fazer uma suplementação, conhecer a academia ou conhecer uma atividade física que você goste de praticar, né? E é isso, gente. Informação pode mudar a nossa vida. E hoje, com certeza, muita gente vai sair com a vida transformada. Então a gente termina por aqui o Acontece e até a próxima semana com mais uma entrevista.